Mais uma vez, boa tarde, bem-vindos à quarta parte dessa aula sobre regressão. Agora falando sobre regressão simples não linear, né? Na aula de correlação, vimos ali que, por meio do próprio diagrama de dispersão, é possível aventar a hipótese de que a relação ela é linear ou não, né? Devendo ser tomado muito cuidado em relação a isso, uma vez que muitos coeficientes se aplicam apenas a um caso ou a alguns casos e não a outros, né? Bem, ser simples se refere ao fato de ter apenas uma variável exploratória em análise, né? Buscando explicar a variável resposta, como nós já definimos antes, né? E a não linearidade está relacionada ao fato de que a variável resposta ela está em função da explanatória através de uma modelagem estatística que não se faz por meio de uma equação do primeiro grau. Portanto, não se dará com o uso de uma equação de regressão de reta, né? Então, por meio de uma reta de regressão. E aí existem vários tipos, né? Existem a logística, existem a exponencial, a polinomial e tantas outras que nós trataremos em aulas posteriores. Então, aqui nos interessa verificar se é possível transformar uma ou mais de uma variável a fim de se alcançar a relação linearizada, né? Visto que nós vamos tratar as relações não lineares em aulas futuras. Vejamos aqui uma primeira situação, né, onde nós temos aqui dados de valores para variáveis quaisquer x e y, né? Por aqui vemos o quê? Que o x ele vai crescendo, né, continuamente, o y ele parte de um valor 4, 8, 15, 22, 36, 45, ele também cresce. A dúvida é, será que ele cresce continuamente de forma linear ou não? O diagrama de dispersão pode nos ajudar com essa resposta, né? Fazendo o gráfico do diagrama de dispersão, vemos que até é possível ajustar uma reta aqui, mas certamente o coeficiente de determinação dela vai ser baixo. Vemos claramente aqui ó, que temos uma curva, né? Isso aqui parece até ser uma semiparábola, né? Que talvez continue para o lado de cá, né? Ou então uma hipérbole, fazendo aqui uma curva e descendo aqui, ó, né? Dependendo aí de ser uma equação do segundo ou do terceiro grau. Ou seja, nós temos um conjunto limitado de dados aqui, né, que não nos permite inferir valores extrapolando para além desses limites, mas com base neles já vemos que não se trata de uma relação linear. Uma possibilidade é transformar a escala de y ou de x para um logaritmo, por exemplo, para verificar se a gente consegue ajustar essa curva aqui a uma reta, né? Veja só, né? É, o ajuste de dados a uma equação não linear pode ser realizado com os softwares, né? O próprio Excel disponibiliza ali várias opções, como as logarítmicas, as polinomiais, múltiplas, exponenciais, entre tantas outras, né? Outra alternativa é buscar a transformação da variável para a linearização da mesma, né? Então, quando a correlação entre elas não é linear, a alternativa vai ser transformar x, a transformação de y, ou mesmo de ambas. Visto que às vezes essa linearização proporciona um coeficiente de determinação superior até em comparação com outros tipos de regressão, né? Então, o que estamos testando num primeiro momento? Em vez de fazermos a regressão de y contra x, faremos a regressão do logaritmo neperiano de y em relação a x, né? O logaritmo neperiano, ou de base natural, é aquele que ao invés de ter o 10, né, ele tem aqui uh, a base neperiana, tá? E aí essa transformação dos valores faz com que quando eu ploto x contra o logaritmo de y, eu tenho praticamente uma reta aqui. É claro que você tem alguns pontos se afastando um pouquinho, mas quando eu traço a reta aqui, vejo que esses pontos todos estão em torno dela. Isso permitiu que a linearização de uma variável em relação à outra. E agora, deste ponto, eu consigo com o uso, né,
dos cálculos intermediários para obtenção dos coeficientes de regressão, calcular somas de x, somas da variável transformada, agora logaritmo de y, que eu poderia chamar de z, poderia ser um z aqui, né? Do produto entre elas, do quadrado da primeira. E aí, substituindo esses valores na equação que já conhecemos, obtemos primeiro o coeficiente angular, depois substituímos na segunda equação e obtemos o coeficiente linear, né? E daqui resulta a equação de regressão da variável logaritmo neperiana de y, né, em razão ou em função de x. Até posso tirar esse logaritmo aplicando o antilogaritmo neperiano, chegando a essa outra relação aqui, que aí deixa também de ser uma regressão linear e passa a ser uma regressão exponencial, já que a variável exploratória x está no expoente aqui, ó, né? E é um número, né? Número de Euler, 2,671 aproximadamente. Então, por meio dessas transformações, eu consigo aplicar todo o equacionamento que a gente já discutiu em etapas anteriores, ok? Portanto, sendo um recurso bastante interessante, tá? Vamos aqui a algumas considerações, né? Para que uma regressão linear possa ser ajustada aos dados, muitas vezes basta transformar uma das variáveis, como a gente viu no exemplo anterior. Pegamos a variável resposta y e aplicamos o logaritmo neperiano dela. Agora, o que nos levou a aplicar esse logaritmo? Poderíamos ter aplicado outras transformações, logaritmo base 10, poderíamos ter aplicado a raiz quadrada, algum expoente, né? Na realidade, no caso a caso, a gente acaba tendo que transformar mais de umas variáveis, às vezes ambas, e experimentar diferentes formas de fazer isso, né? Então, pode ser utilizadas outras transformações além da logarítmica, né? Assim como a extração da raiz quadrada, a inversão, entre outras até mais complicadas. E essas transformações são, em geral, realizadas de forma experimental, empírica, ou seja, dada uma certa quantidade de pares, é preciso várias tentativas, aplicando várias transformações, até encontrar aquela que proporcione a melhor linearidade, né? E eu consigo calcular isso pelo coeficiente de determinação. Muitos softwares fazem essa comparação de forma automática, o próprio Excel, por exemplo, né? Bem, então a aula de hoje foi toda baseada aí no capítulo 7 da edição 4 desta obra, né? Portanto, a edição 4 do ano de 2008 e não do ano de 2016, como está apontado aqui, né? Essa foi a primeira aula, né? O primeiro conjunto dividido em 4 partes sobre regressão. Depois, nos próximos vídeos, falaremos sobre regressão múltipla e, na sequência, sobre regressão logística. Agradeço a todos, né, pela atenção até aqui e até a próxima. Forte abraço.